Um bocado de coisa que eu tinha notado, você já falou, mas eu vou achar um jeitinho de falar diferente disso. Mas que bom que a gente está sintonizado, né? Que bom. Então, gente, eu sou Suzy, sou lá de Pernambuco. Quero saudar aqui meu deputado estadual, Doriel, que também é o presidente do Partido dos Trabalhadores. Saudar todos vocês aqui, essa mesa maravilhosa. Parabenizar o PT por esse momento de reflexão, formação e de crítica. A gente precisa também estar junto para saber se nós somos o maior, temos que ser os melhores, mas temos que ter muito conteúdo para saber o que está acontecendo nesse Brasil inteiro. Então, quero saudar, agradecer também à Fundação por ter me convidado. Eu estou superintendente, mas sou bancária e eu fui candidata a vereadora, fiquei na terceira suplência e fui candidata a deputada estadual. Não fiquei suplência, não fiquei, foi muito difícil a eleição. Mas a gente tem que ousar, né? Quando a gente acredita que nós temos um projeto de sociedade que vai para além da eleição, que foi isso que o Arthur deu para mim. Temos que pensar o trabalho de base para quem ganha, mas para quem também não ganha. Eu não ganhei. O que é que sobrou? O que eu aprendi com isso? Né? E aí eu fiquei refletindo para a gente mais debater de que vir com alguma estratégia. O que é o trabalho de base para nós petistas? Dentro do processo paulo-freiriano de formação, de presença, e não voltar só durante a eleição, que é o que a gente escuta muito na base. Como eu venho de comunidade, você mora lá, aí você tem uma experiência da vivência, da cobrança pela política pública mínima, né, Doriel? Porque não conseguimos ter tudo, não tem o saneamento, não tem a escola, e a gente precisa, com esse trabalho de base, ser um pouco saudosista, né? Na nossa época, quando a gente tinha um projeto do Partido dos Trabalhadores, não era um projeto apenas de Suzineide, era um projeto do Partido dos Trabalhadores, e a gente precisa retomar essa transição que João Paulo falou, não é só do papel, mas é resgatar, como ele falou lá, que é a minha fala, esse princípio do que é ser petista, do que nos diferencia no trabalho de base, porque as pessoas nos reconhecem por isso. E Lula, lá no Nordeste, lá em Pernambuco, mesmo na eleição com a gente naquela situação, eu ganhei muito voto nas comunidades porque eu sou do PT, por causa do presidente Lula. Então a gente não pode perder de vista essa liderança que é o presidente, mas também não devemos usar o nome do presidente só para ganhar a eleição. Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir, Henrique, bem me matou. Porque às vezes, nesse trabalho de base, a gente se perde na ansiedade ou na ambição de querer ganhar a eleição a qualquer custo. Então essa reflexão que a gente tem que fazer, que ao mesmo tempo que a gente precisa ter essa presença lá nos municípios, nos estados, a gente precisa dessa presença diferenciada. E é a minha reflexão. Como é que está a escuta do PT para essa base? Como é que essa base está sendo só para a gente depositar as nossas sabedorias? Está escutando o povo preto, a juventude, as mulheres? Né? Ou só vamos usar esse debate para a gente ganhar a eleição? Então a gente precisa saber por que eu estou lá. E como bancária, a gente vê que o movimento sindical não está tão debatendo, porque o bancário tem uma vida, a classe média não tem sentido tanto como aquela pessoa que não tem a água, que chega de manhã e não tem o bujão, ou não tem o pão. Então, esse momento aqui, a gente tem que aproveitar para ver como é que nós estamos lá nos nossos territórios, né? Como pensar para além de uma eleição, de um projeto de sociedade que nos guie. Porque senão a gente se acostuma. E quando a gente se acostuma, se acomoda, pode ser que a gente não avance. Como pensar o trabalho de base, Arthur, para trazer a juventude? A transição é do papel para o computador, que nem a gente sabe usar mais o computador, porque só usa o celular. Também para trazer esses novos seres, esses novos elementos políticos que compõem a classe trabalhadora, que são as mulheres, a juventude, os descamisados, que a gente chamava antes, que são os sem carteira assinada, que tem muito que a gente acabou esquecendo. Como a gente disputar a base ideológica, cultural,
Quando eu era da Juventude Popular, nós aprendemos que para mudar uma sociedade, a gente tinha que disputar a hegemonia. E como é que se disputa a hegemonia? Com a cultura, com a educação, com a presença. Eu estou lá na Superintendência do Trabalho, a gente tem um projeto bom lá, fazendo comercialzinho, mas só para dizer como a política pública chega, de fato. Isso é o governo Lula que promove. A gente está fazendo um trabalho com apicultores. Fez um projeto. A partir das multas que a gente recebeu, um projeto de cooperação técnica. Chega num apicultor, faz um projeto com aquela prefeitura, e eles vai dizer, olha, vai ter 10 comércios para você. E o que é que eu vi? Olha, a gente chegou, o governo Lula chegou, o SUS chegou, não prometendo que ia fazer, mas com uma coisa concreta que vai mudar a vida deles, para ter a sobrevivência, para ter o trabalho. Então, um trabalho de base, numa situação diferenciada do que foi no nosso tempo, é a gente resgatar o debate ideológico, é achar a política pública, no caso de quem é, porque estamos no governo, para fazer esse diferencial. E é, acima de tudo, nos perguntar o que é que nos faz diferente naquela comunidade. Como eu vou enfrentar o fascismo quando a gente reproduz as mesmas práticas metodológicas para ganhar a eleição? Então, o método é fundamental para a gente poder saber o que vai fazer a diferença. Então, esse é um outro debate que também João Paulo trouxe, né? Que é o projeto de hegemonia e de sociedade que nós temos. Como a gente tem que fortalecer o presidente Lula, lá no dia a dia, que chega o outro deputado, o outro vereador lá, dizendo que é isso e aquilo, e as pessoas não entendem a situação da Palestina, a situação da guerra, porque elas escutam a Rede Globo. Então, a comunicação, a gente precisa chegar com a 247, com a TV PT, com a TVT, com a TV do Trabalhador, lá, porque mesmo com a internet, com o YouTube, as pessoas não escutam esses programas da gente como deviam. Então, a gente precisa espalhar a boa nova, que é nós podemos e vamos fazer diferente. Então, para quê? Porque quando você vai para a eleição, um prefeito, ou um vereador, uma vereadora, você vai ouvir o povo, e o povo vai dizer assim, Suzy, como é teu nome? Lara, qual é a sua proposta para a gente aqui? Qual é a diferença que vai fazer? Você vai voltar aqui? Porque as pessoas estão desagradadas da política. A gente precisa reconstruir o sentimento de que dá certo, que pode dar certo. E a gente sente um desânimo das pessoas, principalmente da juventude, que tem outros elementos, de acreditar que vale a pena ser diferente. Então, como construir essa nova hegemonia, como acreditar, fazer com que eles acreditem do coração, que vale a pena ser candidato, que vale a pena estar no como é que teve a eleição agora que a gente... dos conselheiros, né, tutelares, que a gente apoiei 4 pessoas, 2 ganharam. Como é que a gente vai ganhar uma eleição de conselheiro tutelar que o orçamento que a pessoa fez é maior do que uma candidatura de vereadora que eu tive? O rapaz chegou lá para apoiar ele com um valor. Filha, nem eu tenho esse dinheiro para minha campanha. Porque é assim que está sendo. Porque a gente não falou, a gente fala em ideologia, a gente tem que falar do que está acontecendo lá. É isso que funciona. E a gente fica, como a gente vai ultrapassar isso, porque parecemos ultrapassados quando a gente quer discutir um projeto político. Parecemos ultrapassados porque a gente diz as pessoas precisam estar vivas, precisam estar bem, ter um meio ambiente saudável. Se o que está barato não é o orgânico, é o que está cheio de veneno para matar a gente. Como é que eu vou comprar um produto bom se eu não tenho dinheiro para comer, né? E aí, essa questão da fome, das cozinhas que a gente bota comunitárias, a questão da organização coletiva tem que acontecer novamente. As pessoas precisam chegar lá, chegou o genuíno. O que é que ele vai trazer de diferente para mim? As pessoas às vezes querem ganhar um brinde. Tem que fazer a reunião para levar um brinde. Se não levar um brinde, as pessoas não vão assistir a tua palestra. Então, isso é importante a gente pensar. Uma outra coisa que eu queria falar, que é a forma para as candidaturas. Né? A gente tem nossas candidaturas individuais, mas tem algumas candidaturas coletivas, que em alguns lugares não deram certo. Mas por que não dá certo? A gente tem que avaliar, porque quando o processo coletivo é difícil, convencer o outro, compartilhar com o outro, que o outro possa decidir, é difícil. A gente vê isso também no dia a dia
nas decisões do nosso partido. Então, precisamos não apenas ouvir, mas compartilhar nas decisões. E aí, o que é que eu vejo muito, e você pode até ajudar, na eleição passadas, foram mulheres pretas, jovens, LGBT, homens negros, ou gays, ou mulheres lésbicas. Porque a sociedade mudou e esse público foi diferencial, porque eu participei de uma avaliação das vitoriosas e das não vitoriosas, no nosso caso. Até fui falar na nossa experiência. E o perfil das pessoas não são mais aquele perfil daquele político tradicional, das poucas que conseguiram vagas. Mas a maioria que foram eleitos são homens brancos, de famílias tradicionais, conservadoras, que continuam no poder, atrapalhando essa mudança que o Brasil quer, que é conosco do PT. Fora isso, tem outros partidos que estão conseguindo, no trabalho de base, fazer um diferencial, e tem muitos movimentos populares aderindo, porque que é a dificuldade de ser um partido e ser o governo, de não corresponder a todas as expectativas que a gente espera. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que ninguém vai resolver um problema de uma cidade, de um município, em uma eleição. Então, o trabalho de base precisa construir a pessoa que vai acreditar naquele projeto. Naquela pessoa que representa aquele projeto. Não basta ser mulher. Tem que saber o que vai fazer. Não basta ser negro ou negra. Tem que ter um projeto de sociedade que a gente não fica o tempo todo falando em reparação, mas de construir essa equidade, as oportunidades. E é o que a gente viu na eleição passada, os negros e as negras da direita fizeram mais, foram eleitos, e não a gente da esquerda. Então, o trabalho de base que a gente está fazendo precisa de uma reflexão do modelo que estamos fazendo. Porque a direita botou os pretos e as pretas, quem discute isso é a esquerda, mas ele copia o discurso, tem uma mídia, tem sei lá o quê, tem muito dinheiro, e eles vão lá eleger pessoas conservadoras que não vão defender a pauta da igualdade racial, que não vão defender a pauta das mulheres. Então, o trabalho de base precisa refletir esse projeto do PT. Precisamos ver quem são os candidatos e as candidatas que também têm uma história de construção e não apenas para ganhar a eleição. Por isso que eu vim assim, eu vou provocar umas coisinhas, porque acho que vale a pena a gente... Aqui é o lugar, o nosso lugar. E é daqui que a gente sai para fazer a política. Então a gente não pode reproduzir o método. Só que eu tenho lá um José ou uma Maria, que ele não é do nosso partido, mas ele teve 20 mil votos. E o partido dele só precisa de 30. E aí vai lá para o nosso, sem querer ser baixista, nem baixo, não, ser baixo, não. A gente tem que saber se aquele que tem 20 mil votos, se ele se converteu, vamos falar uma palavra, se ele está imbuído desse projeto de sociedade, de hegemonia, de comunidade, de base, de transformação, de reconstrução do Brasil, se ele acredita e se ele quer, aí a gente diz, não, vale a pena. Porque não basta você eleger 20 vereadores e no meio do caminho ele vai para outro partido. No meio do caminho ele faz acordos com outra classe. No meio do caminho ele se esquece daquela base que o elegeu. Então, o trabalho de base vai evitar, é o que eu acredito, que a gente eleja pessoas que estão aí, até na nossa legenda, ou dos aliados da federação, que não estão comprometidos com esse nosso projeto. Por isso, quando o Arthur me chamou, eu falei, o que é que eu vou dizer lá? Porque eu sou uma pessoa... Ele sabe, polêmica. Quando ele conheceu a gente lá no grupo, a gente estava numa crise lá no sindicato, não foi, Arthur? E nós somos da articulação sindical, e o povo dizia que a gente não era articulação. Aí lá em um debate, a gente fez um documento. É bom que a gente apenas escrevia, falar. Quem é que conhece? Arthur foi lá, e a gente entregou o documento, e nós somos articulação sindical. Mas nós divergimos daquele método, daquele outro grupo da articulação. E ele disse, eu reconheço vocês. Isso nos fortaleceu politicamente, que também é assim em qualquer lugar político. Se você discorda, você fica à margem. Se você discorda, você não entra na lista. E é por isso que eu sou polêmica. Não é eu sou polêmica porque eu gosto. É porque eu gosto de dizer o que ninguém às vezes tem coragem de dizer, mas eu sou assim. Mas sou disciplinada. O PT decidiu que é José, não é não, Daniel? Vou. Agora, antes, se não for José, se eu quisesse Maria, uma Maria preta, periférica, e Maria preta não ganhou,
Claro que a gente tem que seguir o que o partido está definindo, mas nas eleições internas a gente precisa também ouvir as bases do partido. O trabalho de base é social, esse que nós estamos discutindo, para ganhar a eleição, mas é um trabalho de base interno no partido, para ouvir também aqueles e aquelas que não estão na estrutura do poder, que tem uma avaliação do partido lá na base. Então, o trabalho de base tem que compor tudo isso que João falou, a comunicação, a interação, a escutatória, mas tem que ter, acima de tudo, a praxis de ter um método diferente, né? Então, é muito duro, só para terminar, ser candidata e perder, né? A gente chega pensando que vai ganhar, todo mundo vai dizer que vota em você, mas na hora H, se eu tivesse uma cartilha, uma cadernetazinha, que eu sou do papel e do computador, do celular, eu tinha tido 2 eleições, porque as pessoas, votei em você, que pena que você não ganhou, né? Mas isso a gente aprende, porque a gente agora vai ter mais experiência e de ver onde eu errei no método. Foi porque eu falei demais? Foi porque eu não tive dinheiro? Foi porque eu não me organizei suficiente com uma equipe que pensou estrategicamente? Foi porque eu fui autoritária e não segui a pauta da minha coordenação? Porque também tem um empoderamento pessoal desse candidato que está estressado, que quer ganhar. E aí quando ela fala, olha, não é assim não. Mas eu tenho certeza. Vamos fazer assim, vamos experimentar assim. Nem se a gente escuta, né? Então eu estou misturando aqui um pouco o trabalho de base da sociedade para fazer a mudança da nova sociedade, da hegemonia. Fortalecer o governo Lula, mas um trabalho de base para dentro do partido, para a gente ouvir também as nossas bases partidárias. Porque a gente aqui não tem jovem na nossa mesa. E eu fui para um evento, o rapaz perguntou, quantos tem aqui menos de 30 anos? Pode levantar a mão? Quem tem menos de 30? Não, menos de 30 anos temos 2 pessoas. 3 pessoas. Mas nós temos um menos de 30 10 não, sabe? Não, porque. Não, nem vou perguntar essa parte, não. Não, porque a gente precisa nos vermos. Né? Eu falo em mudança, trabalho de base, mas a gente não tem tido esse feedback, vou concluir, esse feedback de trazer aqueles que nós queremos, que estamos lá comunicando, mas a gente não tem ele aqui. É como eu digo, eu sou antirracista, aí eu monto a minha equipe sem nenhum preto, nenhuma preta. Eu sou antirracista, mas na primeira oportunidade que eu for votar, eu não reconheço, não vi. Me desculpa, porque a gente tem que aprender o letramento racista, antirracista. Porque não é fácil, ninguém quer ser LGBT-fóbico. Mas às vezes a gente reproduz. Quantos contratamos que são LGBT? Né? Suzy, você agora contratou 3 pessoas LGBT lá para o sindicato. Eu disse, qual é o problema? Eu não contratei porque eles são LGBT. Mas o fato de eles serem LGBT ter a capacidade, porque não pode incluir eles ou elas. Né? A minha equipe de coordenação, para eu fechar, eu botei mulheres pretas. Todas. Nós. Tive muita crise com a minha equipe. Eu acho que foi fundo do que meus votos caíram. Porque as pessoas daqui a pouco diziam, Suzy, você empoderou fulana é grossa. Não viu, eu não vou acatar a decisão. E tivemos um debate sobre racismo na minha campanha, uma mulher preta, porque eu botei 4 mulheres pretas para coordenar. E não tem só mulher preta, não tem só homem preto na minha, não tinha, né? Mas é só para dizer, quando você bota na prática é difícil. Então, o trabalho de base requer paixão, requer muita vontade e, acima de tudo, a gente acreditar que o PT, nós podemos fazer diferença, emendando, arrumando as coisas que a gente precisa arrumar. Então, a juventude, o povo preto, o pessoal LGBT não pode ser só o discurso da gente que está aqui. Nós temos que proporcionar uma transição e não apenas a cota. Já tem a cota da juventude. Cadê a juventude? Nos cargos de comando e nos espaços de poder. Mas eu tenho a cota da mulher preta. Cadê? Né? Sem dizer que, não quer dizer que não vai ter, mas tem que ter um dia que a gente vai dizer, opa, aqui estamos iguais mesmo. Então, quero agradecer, Arthur, obrigada, sempre furo o tempo, mas eu acho que valeu a pena estar aqui e vamos juntos nesses 2 dias fazer um PT mais forte, fortalecer o governo Lula, fortalecer o PT, porque como diz o lema, no PT a estrela é você, a estrela é cada um de nós. Muito obrigada.